O texto está em Mateus, capítulo 6, versículos de 7 até o 14, até o 15, melhor dizendo. De 7 até o 15, capítulo 6 de São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo à Virgem do Rosário, que celebramos no dia de hoje, que foi celebrada primeiramente como a Senhora da Vitória, porque é aquela que traz a vitória da vida verdadeira e que oferece essa vida, que é o Cristo, que ela possa vir em nosso socorro e nos conduzir cada vez mais ao encontro desse Cristo vivo e verdadeiro, que é a verdadeira vitória que cada um de nós podemos alcançar. O Evangelho de Mateus nos diz o seguinte: nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que estão ouvindo. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submeta à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a Virgem Santíssima nos ensine a cada dia sermos homens e mulheres de oração, que como o Senhor nos ensinou e como ela pediu em tantas das aparições, possamos suplicar a ela que nos ensine a rezar sempre e nos ensine e nos coloque sempre com seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem do Rosário, rogai por nós. Então vamos lá. Nós vamos terminar uma parte para darmos início à outra parte. Boa noite a todos. E vamos então dar continuidade na nossa penúltima formação. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado que precisa. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, já silenciou, certo. Então vamos lá. 10 aqui. Certo, Bruna? Certinho, já apareceu, padre. Então vamos lá. Para nós finalizarmos a celebração eucarística, né, ela chega ao fim com uma oração chamada de doxa, ou doxologia final. Né? Nós vamos ver uma outra doxologia final daqui a pouco. Né? Então, a oração eucarística vai terminar com um louvor trinitário. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, lembremos que nos dirigimos em quase toda a celebração a Deus Pai. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Então, aquela assembleia está reunida pela força desse Espírito,
por Cristo, com Cristo e em Cristo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Eu tentei colocar mais ou menos em ordem, talvez pudesse até surgir uma outra ordem um pouco melhor, mas o intuito dessa ordem foi, primeiro, entendermos esse louvor trinitário, né? Então, uma oferta, um agradecimento. Por isso que se eleva o cálice e a patena, né? O pão e o vinho. E esse corpo e sangue de Cristo que o próprio Pai nos deu, nós oferecemos a Ele. Então, o texto que nós ouvimos na missa é: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Então, é através deste Cristo ali presente, corpo e sangue, que nós apresentamos essa grande ação de graças a Deus. Essa grande oração de ação de graças em que aquela assembleia reunida apresenta ao Pai. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Iluminado, conduzido por esse Espírito e nutridos, fortalecidos, inundados, cheios desse Cristo, nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor a este Deus, agora e para sempre. Então, a doxologia final é o encerramento desta grande ação de graças. A ação de graças veio seguindo e ela encontra o seu término neste grande louvor. Cristo torna presente no meio da comunidade sua entrega ao Pai na cruz, mas também bendiz perfeitamente ao Pai em união com a sua igreja. A doxologia final é um texto muito bonito e muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós, ali presente, apresentamos essa oferta a Deus, o próprio Deus vem até nós, porque quem nos ajuda a fazer essa oferta? O Filho e o Espírito. Então, não é só uma oferta da Assembleia reunida, é também uma oferta que nós fazemos por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito. Porque o Cristo está ali presente. No conjunto daquela ação de graças, nós recebemos o grande presente de Deus. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele faz por nós, pela grandiosidade do seu amor, pela salvação, e recebemos dele mesmo esse grande presente que é o Cristo, na espécie do pão e do vinho, corpo e sangue. É o seu Filho dado, oferecido, como sinal no meio daquela comunidade reunida. E aqui vem um comentário um pouquinho maior sobre o Amém. Antes não se cantava o Amém, e depois começou-se a se enfatizar o canto do Amém. Mas aí eu queria dizer, esse canto ele já é muito antigo. Né? Ouçamos o que nos diz um comentarista do século IV. De outra forma, se bendiz somente no Espírito, isto é, se proclamas o louvor de Deus numa língua desconhecida aos ouvintes. Quem vem ao encontro dos simples? Como poderá dizer amém em resposta à tua bênção quando não sabes o que dizes? Com efeito, o inexperiente, escutando o que não compreende, não conhece a conclusão da oração e não responde amém, é verdade, para que assim seja confirmada a bênção. Pois a confirmação da oração se realiza por obra dos que respondem amém, de forma que tudo o que foi dito seja confirmado pelo testemunho da verdade das mentes dos que ouvem.
Por isso, sobre o Amém, que conclui a prece eucarística, também Agostinho se detém com uma explicação breve e incisiva. Na mistagogia às crianças, aos pequenos, isto é, aos neófitos, que em parte já consideramos, depois de terem participado do diálogo invitatório, vai dizer Santo Agostinho: a isso dizeis amém. Dizer amém é subscrever. Amém significa em latim verum, é verdade. Então vamos só voltar um pouquinho. Quando se canta esse amém, por que se canta este amém se tantos améns são ditos na celebração eucarística? Exatamente porque o amém depois da doxologia final não é só o conclusivo desse momento, mas ele é conclusivo de toda a oração eucarística que foi rezada. E quando se diz esse amém, o que eu estou dizendo, como diz o texto aqui do Ambrosiaster, né? Eu confirmo pelo testemunho da verdade nas mentes do que ouve. Então, portanto, a confirmação da oração se realiza por obra dos que respondem amém, de forma que tudo o que foi dito seja confirmado pelo testemunho da verdade daqueles que ali estão. Então, a comunidade que responde amém é a comunidade que se torna, que se compreende como uma comunidade que participou de tudo aquilo que aconteceu, que confirma tudo aquilo que aconteceu como este grande mistério de Deus. Agostinho vai dizer esse, e eu acho muito bonito, né? Dizer amém é subscrever. Pronto, dizer amém é dizer eu concordo, é verdade. É como se colocasse uma assinatura sobre aquilo que foi realizado, né? Então eu confirmo, eu chancelo. E Jerônimo, São Jerônimo, que celebramos há alguns dias atrás, vai nos dizer assim: onde jamais com tão grande desejo e tanta assiduidade se acorre às igrejas e aos sepulcros dos mártires do que em Roma, onde jamais o amém ribomba semelhante a um trovão no céu, e se sacodem os templos vãos dos ídolos, senão em Roma. Não que os romanos tenham uma outra fé do que a que tem todas as igrejas de Cristo, mas isso se deve ao fato de que neles a devoção é maior e maior a simplicidade para crer. Este amém torna essa assembleia testemunha fiel do mistério que ali aconteceu. É como se eu dissesse, eu creio, eu concordo. Por isso que ele é solene, por isso que ele ganha essa expansão e essa perspectiva maior, né? Não é um amém. E aí aqui eu queria somar um outro comentário que eu preferi deixar agora para o final. Acredito que vocês já viram alguma vez, se não viram, um dia a gente pode fazer isso, uma oração eucarística rezada sem as respostas. As respostas da oração eucarística, elas não são de cunho universal, não é toda a igreja no Brasil, no mundo, melhor dizendo, que reza, que responde às orações eucarísticas. Elas foram acrescentadas para que a comunidade possa participar melhor. A oração eucarística é um todo único rezado. É uma única oração.
que tem numa parte dela o santo, noutra parte a aclamação memorial, e elas, além do diálogo inicial, e se finaliza com o amém. Mas, quando se criou essas frases no meio da oração eucarística, elas foram criadas exatamente para a comunidade poder participar mais. Depois de criada, foram criadas os cantos, as letras, as músicas em relação aos textos. E santificai nossa oferenda, ó Senhor. Aí ficou uma dúvida como se faz ou não se faz, se deve responder ou não se deve responder. Só que aí existe um detalhe muito específico. Às vezes, se deu uma ênfase bastante grande às respostas da oração eucarística, mas esqueceu-se da aclamação memorial e deste amém. Quantas e quantas vezes o padre diz: eis o mistério da fé. E aí vem: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa salvação. Ali é para ser cantado. Porque toda a comunidade aclama o Cristo ali presente naquele mistério eucarístico. A doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E muitas vezes isso é só amém. E as respostas da oração eucarística são cantadas. Então, é preciso se respeitar um certo grau de importância. Por isso que em muitos lugares se passou a rezar as respostas e não a cantá-las. Temos um problema. Qual é o problema de modo especial na paróquia Frei Galvão? O padre ou o pároco resolve trocar a oração eucarística toda hora. E o povo não grava, em vez de ficar com a mesma, etc. e tal, o povo não tem o folheto, o povo não tem. Algumas comunidades estão resolvendo através de projeção, outras através de outros pontos. Isso não vai fazer o pároco parar de mudar as orações eucarísticas, porque faz parte da vida da igreja, não existe uma só. Daqui a pouco nós vamos ver. É mais fácil o pároco tirar as respostas. Porque as respostas elas podem ser substituídas, elas podem sair. Se a comunidade não sabe responder, não responde. E pronto. E fica sem responder. Agora, a doxologia final, né? E a aclamação memorial, a comunidade tem que responder independente disso, porque essas sim fazem parte obrigatoriamente da oração eucarística. Então, que estejamos atentos para não eleger uns e outros. Eu acho muito louvável as respostas rezadas e a aclamação memorial e a doxologia final cantada. Até porque fica bonito. Né? Só para relembrar vocês o que é a aclamação memorial, exatamente aqui. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Normalmente, todas as orações eucarísticas trazem essas três opções. Acho que só a oração eucarística quinta que traz uma opção diferente dessa. Deixa eu só confirmar aqui um minutinho. A oração eucarística quinta traz só uma opção. As outras orações todas trazem as três opções, né? Que podem ser rezadas, menos a oração na missa com as crianças. Então, esse canto ele é importante, porque ele marca o grande mistério pascal ali celebrado.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então, as respostas podem ser rezadas como não podem ser rezadas, né? Isso é de combinação. Nós vamos continuar rezando. Caso queiram cantar, não tem problema. Mas lembremos, é muito ruim essa coisa de que um diz e todo mundo repete, porque é para todo mundo rezar. Se nós não temos como toda a Assembleia rezar, então precisamos achar um meio para isso. Uma forma interessante a partir do momento que a gente tem um folheto de canto comum para toda a paróquia, nesse folheto aparecem as respostas ali que correspondem àqueles domingos do folheto para a missa. Também pode ser pensado nisso, né? Mas lembremos, então, de não valorizar demais as respostas da oração eucarística e esquecer do amém final e da aclamação memorial. Só por uma curiosidade, eu não sei se eu já apresentei isso, mas se eu já apresentei, vou voltar a falar. Muitas são as orações eucarísticas, elas não são poucas, né? E elas foram compostas aí no período pós-concílio, a grande maioria delas. A oração eucarística primeira, ou também chamada cânon romano, ela é a única que se usa em todos os dias e em todos os momentos. Mas pela sua solenidade, ela normalmente é usada nos domingos e nas festas, solenidades mais importantes, porque é uma oração mais solene. Mas até 1964, de 1565 até 1964, na Igreja Latina, Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente, se rezava só uma oração eucarística, esta daqui, a oração eucarística número 1. Depois dessa, essa então é uma oração própria também de domingo e de solenidades. Depois dessa foi composta a oração eucarística terceira, que é uma oração eucarística um pouco mais breve, que tem uma estrutura própria, celebrativa para domingos e festas. Então, por isso que a oração eucarística terceira se reza geralmente no domingo e nas solenidades também, junto com a primeira. Ambas não têm prefácio próprio. Então, qualquer prefácio pode se aderir a ela. Por isso que são orações eucarísticas importantes, porque o prefácio vem conforme o tempo litúrgico. E os prefácios, segundo o missal, estão divididos no tempo. São vários os prefácios. Não consigo dizer de cabeça para vocês quantos são os prefácios, porque no real eu nunca parei para contar. E nem aqui vai ter, porque aqui não tem o índice dos prefácios, né? Mas nós temos aqui, vamos somar. 4, 7, 8, 8 com 10, 18, com 4, 22, com 5, 27, com mais 2, 28, 29, 30, com mais 11, 30, com mais 9, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 prefácios. Isso só os prefácios que estão na ordem dos prefácios. E aí depois existem os prefácios próprios para a Santíssima Trindade, Anunciação, outros prefácios para a Festa dos Santos. Então, tem aí uma quantidade de prefácios bastante grande na igreja que pode ser acrescentado, né? A dona Pirila me fez uma pergunta ontem,
que eu acredito que ela não vai achar ruim eu citar o nome dela hoje, mas que é importante. O padre, e quando não tem prefácio fixo, o que faz? Se escolhe um prefácio segundo o tempo. Existe prefácio para Quaresma, Advento, Pentecostes, Páscoa, e existem os prefácios para os domingos do tempo comum e para o tempo comum, para os dias da semana, que são chamados de prefácios comuns, e existem os prefácios para domingo do tempo comum. Mas normalmente você deixa que o padre escolha o prefácio ou o acólito, que pode usar ali o prefácio que estiver separado, né? Além da oração eucarística 1 e a terceira, que surge da 1, existe a oração eucarística 2. Muitas vezes as pessoas só acham que na igreja existia só a oração eucarística 2. Mas a oração eucarística 2 foi uma oração retirada dos relatos, Senhor, da tradição apostólica de Hipólito de Roma. E ela é uma oração eucarística para ser usada nos dias de semana. E, embora ela tenha um prefácio próprio, pode igualmente ser usada com outros prefácios. O prefácio foi feito para ser móvel, né? E esta oração eucarística também serve para a missa dos fiéis defuntos, porque pode-se citar um defunto especial ali. Existe uma parte da oração eucarística própria para isso. Mas essa oração eucarística foi resgatada dessa tradição de Hipólito e constituída aí como a oração mais simples que a igreja tem, mas voltada para os dias de semana. Outra oração eucarística entre as orações eucarísticas oficiais é a 4, que nós ouvimos o mês passado todo. Uma oração eucarística belíssima, né? Tem um prefácio imutável, então ela só serve para ser usada no tempo comum, né? Ou quando as missas não têm prefácio próprio, que no caso são as missas do domingo do tempo comum ou dos dias da semana do tempo comum, né? Só que ela não tem é, uma estrutura para se rezar especificamente para um defunto. A gente abre um espaço errado ali e coloca. Mas se for rezar para um defunto ou citar o nome do defunto na missa, não pode se rezar a oração eucarística quarta, porque ela reza por todos os mortos. Ela é específica para isso. Mas enquanto resumo da história da salvação, é o mais bonito que tem. Se você quiser ler um resumo da história da salvação, pegue a oração eucarística quarta, que ela é muito bonita. Além da oração eucarística 1, 2, 3 e 4, que são as oficiais, existem outras. Para o missal no Brasil, existe a oração eucarística 5, do Congresso Eucarístico de Manaus, que foi uma oração eucarística que nasceu de um poema de um padre mineiro, que esse poema foi transformado em oração eucarística. Depois nós temos a oração eucarística, não tem nada a ver com a Amazônia, com natureza, nada disso. Foi o Congresso Eucarístico de Manaus, eu acho que de 1955. Preciso consultar melhor, mas foi um congresso eucarístico ali existente. Se mandaram um pedido para Pio XII, e Pio XII autorizou confeccionar essa oração eucarística. Depois nós temos 4 orações francesas feitas pela Igreja Francesa. A oração eucarística para diversas circunstâncias, A, B, C e D, que são as chamadas orações eucarísticas sexta. Sexta A, sexta B, sexta C e sexta D. Todas agora têm prefácio fixo, tá? Então não serve para tempos específicos. Essas 6 que aqui estão. Essas 5, desculpa. Essas orações eucarísticas sexta são muito bonitas, né? E estão muito relacionadas com o Concílio Vaticano II.
o Brasil tem uma autorização de utilizá-las. Foi pedido e a Igreja de Roma aceitou que o Brasil utilize, né? A Igreja é caminho da unidade, Deus conduz a Igreja pelo caminho da salvação, Jesus caminho para o Pai e Jesus que passa fazendo bem. E, finalizando, nós temos outras 5 orações eucarísticas. 2 sobre reconciliação. Essas orações eucarísticas têm uma história muito interessante. A igreja belga e holandesa queria destacar orações eucarísticas voltadas para tempo de recolhimento, como é o caso da Quaresma e do Advento. Então, se propuseram a escrever 2 orações eucarísticas, a sobre reconciliação 1 e 2. Só que na época ainda não existia os prefácios próprios para a Quaresma. Então, quando surgiram os prefácios próprios para a Quaresma, essas orações eucarísticas perderam um pouco o sentido. Então, existiu uma autorização especial para que ambas as orações eucarísticas, de reconciliação 1 e reconciliação 2, tenham os seus prefácios substituídos pelos prefácios da Quaresma e do Advento. Caso se queira fazer uma celebração penitencial ou uma missa num tempo de recolhimento ou num tempo de penitência e de jejum, por exemplo, que a comunidade se organize, pode-se rezar essas orações, porque elas têm uma reflexão sobre a penitência bastante interessante, né? Por exemplo, Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores, ele é o caminho pelo qual se chega à vossa paz. Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Então, para refletirmos um pouco aí sobre essa questão da reconciliação. Depois que havia se fechado e não se tinha mais a possibilidade de fazer nenhuma oração eucarística, houve uma sugestão de que se fizesse orações eucarísticas mais simples, voltadas para as crianças. Paulo VI deu essa autorização, então foram compostas 3 orações eucarísticas para as crianças, a 1, a 2 e a 3. Todas elas têm um tom infantil muito, muito claro. Por exemplo, aqui, ó. Antes de morrer, Jesus nos mostrou como é grande o vosso amor. Quando ele estava à mesa com os apóstolos, tomou o pão e rezou, louvando e agradecendo. Depois partiu o pão e deu aos seus amigos. Olha o que diz depois do santo. Jesus veio tirar do coração a maldade que não deixa ser amigo e amiga e trazer o amor que faz a gente ser feliz. Ele prometeu que o Espírito Santo ficaria entre nós para vivermos como filhos e filhas de Deus. Tem sempre um som mais afetivo, né? Eu acho bonita essa parte. Pedimos por aqueles que amamos e também por aquele que ainda não amamos o bastante. Então, ele tem aí um tom mais infantil. Padre, mas missa com criança não comunga. É que nós precisamos entender que na igreja
As crianças têm autorização de comungarem a partir dos 7 anos, desde que façam a catequese e tal, e tenham aí os pré-requisitos necessários para isso. Por isso que a missa com as crianças tem esse intuito, né? A oração eucarística, porque se pode ter oração eucarística, missas em colégios, etc. e tal, nos quais essa questão seja levada em consideração. Vamos lá. Partindo daqui, nós vamos agora para a outra parte da celebração eucarística, a terceira parte da liturgia eucarística, também chamada de ritos da comunhão. Então, terminada a doxologia final, terminada a oração eucarística, cantado o amém, toda a comunidade agora se prepara para participar da comunhão, né? Comer o corpo e o sangue do Cristo. Estes ritos da comunhão comportam, então, a oração do Senhor, a oração da paz, o rito da paz, a fração do pão, a comunhão, a oração pós-comunhão. São 5 partes, né, de modo especial. Então, sendo a celebração eucarística a ceia pascal, convém que, segundo a ordem do Senhor, o seu corpo e sangue sejam recebidos como alimento espiritual pelos fiéis, devidamente preparados. Esta é a finalidade da fração do pão e os outros ritos preparatórios pelos quais os fiéis são imediatamente encaminhados à comunhão. Padre, quando se fala em comunhão espiritual, ou comunhão à distância, etc. e tal, o que se entende por isso? É mais difícil a gente entender essas explicações que vão sendo aí acrescentadas num conjunto, porque algumas situações vão surgindo. Mas, oficialmente, eu dava aula disso hoje, no comentário de São Cipriano de Cartago sobre o Pai Nosso, ele vai dizer que aqueles que vão participar da celebração eucarística vão para comungar, vão para tomar parte no corpo e no sangue de Cristo. É claro, São Cipriano, no século III, não se depara com situações que nós nos deparamos hoje, que é a questão de segunda união, que é a questão da questão das confissões, que não é tão simples assim, naquela época era uma outra organização, mas, essencialmente, os fiéis que se dirigem à celebração eucarística se dirigem para a comunhão. Quando a igreja percebe que os fiéis não podem se aproximar da comunhão por algum motivo, ela convida os fiéis a fazerem comunhão não só com a palavra, mas também com este Cristo, que nos alimenta com a sua vida. Então, essa comunhão espiritual não é um consolo, porque eu não posso comungar, mas é um convite para que eu acolha na minha vida a vida do Cristo, mesmo que eu não possa me aproximar do seu corpo e do seu sangue. Então, a comunhão espiritual é este acolhimento de Deus, é trazer a presença deste Deus para dentro das nossas vidas, né? E é isso que faremos nesses ritos preparatórios. A primeira parte do rito preparatório na Igreja Latina, ou seja, o nosso rito,
é a oração do Senhor. Qual que é a oração do Senhor? A oração que nós acabamos de ler no texto de Mateus. Então, a oração do Senhor, ela entra no único rito que ela entra logo após a oração eucarística, é no nosso rito latino. Por vezes, ela vai, logo depois da oração eucarística, vai entrar a fração do pão e o Pai Nosso vai entrar um pouco antes da comunhão. Varia. Agora, é interessante a oração do Senhor, porque desde a antiguidade, ou seja, nos primeiros relatos que nós temos, a Didaquê, por exemplo, São Clemente Romano já fala disso, que os cristãos, desde o início, rezam a oração do Senhor 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à noite. É como se fosse a oração do povo. E por que é chamada a oração do Senhor? Porque é a oração que o Senhor nos ensinou. Por isso que é a oração do Senhor. Então, a oração do Senhor pede o pão de cada dia, que lembra aos cristãos, antes de tudo, o pão eucarístico, e pede-se a purificação dos pecados, a fim de que as coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos. O sacerdote profere o convite e todos os fiéis recitam a oração com o sacerdote. E depois o sacerdote reza sozinho o embolismo e o povo encerra com a doxologia. Desenvolvendo o último pedido do Pai Nosso, o embolismo suplica que toda a comunidade dos fiéis seja libertada do poder do mal. Então, a oração do Senhor é composta da oração, do embolismo e da doxologia final. Vamos lá, então. Então, o padre faz esse convite, depois do por Cristo, com Cristo e em Cristo, coloca a patena sobre o altar e convida. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Aí existem outras sugestões que podem ser introdutórias, o convite para a Assembleia rezar junto, como uma Assembleia de fé. É interessante que essa oração do Senhor também vai ser a chamada de oração do povo de Deus. Porque, se forem ver, é a única oração que Jesus nos ensinou. As outras ele pode ter rezado, mas que o próprio Cristo ensinou é só uma. Então, essa é uma oração que deve fazer parte da nossa vida cristã, né? O sacerdote com o povo abre os braços e prossegue. Pai nosso que estais nos céus, né? Que estais aí na imensidão dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí já é a ideia dos lugares escatológicos, né? Terra onde nós moramos, céu para onde nós iremos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que muitas vezes nós pensamos esse pão como a comida, mas esse pão aqui remete primeiramente à Eucaristia, dá-nos as nossas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu me lembro os vestígios, uma vez, de que o Brasil trocou a tradução do Pai Nosso, de perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores,
para perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esses dias a Itália também fez uma mudança assim na tradução, e essas mudanças sempre causam um pouco de rebuliço, porque a oração do Pai Nosso é uma oração sagrada, etc. e tal. O importante é que a oração não está assim em nenhum texto bíblico. O texto que chegou até nós neste formato é um texto que foi adaptado dos 4 evangelhos e formado neste formato. Essa é a oração do Senhor. Padre, não está faltando o amém? Não tem o amém. O amém é quando eu vou finalizar a oração. Se eu for finalizá-la, tudo bem. Aqui nós não vamos finalizá-la. Vai ter um outro final mais para frente. Por isso que não tem um amém. O amém só faz parte de uma oração quando eu termino ela. Que aí eu e toda a Assembleia reunida subscreve aquela oração, acolhe aquela oração com o amém. Mas aqui, nesse momento, ela não tem um amém. Eu queria falar de uma questão que pode que vocês tenham visto e pode gerar aí alguma polêmica aqui ou acolá, mas para deixar já esclarecido. Como vocês viram aqui, o texto diz: o sacerdote profere o convite, todos os fiéis recitam a oração com o sacerdote. Antigamente, antes de 1964, o padre recitava sozinho. Pater noster qui es in celis, sanctificetur seja. Ele rezava em latim. Aí, com a mudança para o vernáculo, para o português ou para todas as outras línguas, se decidiu colocar a Assembleia rezando junto com o padre. Mas não indica a forma dessa oração. A rubrica aqui diz o sacerdote com o povo, então quer dizer, os dois juntos, abre os braços e prossegue. E alguns começaram a interpretar que não é todos que abrem os braços, mas só o sacerdote. Porque se fosse o sacerdote com o povo, seria abrem os braços. Eu acho, né, Maria Lúcia? Depois você me confirma isso. E também começou a existir aquelas musiquinhas, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Ou demos as mãos para rezarmos juntos e tal. Não tem nada de dar a mão. Se ergue a mão e reza. Padre, se eu quiser seguir essa interpretação que não ergue a mão, tem algum problema? Nenhum. E o Pai Nosso, você ergue as mãos para rezá-lo, porque este gesto de erguer as mãos é o gesto daquele que reza, é o gesto do orante. Por isso que se ergue as mãos na missa, o padre sempre ergue as mãos para dizer oremos e reza. Agora, aqui ele pode ser rezado de mãos abertas ou de mãos postas. Eu sou favorável que não se obrigue em nada. O povo reze como goste de rezar. Agora, nós não podemos induzir a dar mão e etc e tal. Padre, por que o senhor não gosta da musiquinha do Padre Marcelo? Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Então, não é esse o texto. A mesma coisa do santo, do hino de louvor. Quer cantar? Cantemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou, se quiserem, numa versão mais tradicional, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, aveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nós cantamos esses, deve fazer um tempo na matriz, o mesmo ritmo em latim em português. E ficou muito bonito. Podemos começar a aprender para cantar nas missas mais solenes ou nos domingos. Eu acho bonito cantar o Pai Nosso, mas não inventando versões ou parafraseando versões, mas cantando. Temos cantos muito bonitos do Pai Nosso, né? E o texto a ser cantado é este. A oração segue. Como que ela segue? Ela segue com um chamado embolismo. Embolismo é como se disséssemos que é uma oração de exorcismo, a continuação da oração do Pai Nosso. Essa oração ela tem uma continuidade. Quem que inventou essa continuidade? Desde da Didaquê, quando ela foi descoberta, já existia essa continuidade. Então, o que acabou acontecendo é que o embolismo sempre existiu dentro da oração eucarística como complemento e continuação da oração do Pai Nosso. Então, o embolismo vai dizer: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Então, ele continua a mesma oração do Pai Nosso. Ele continua aquela oração pedindo que todo o povo seja livre deste mal. E a comunidade encerra essa oração com uma doxologia final que seria a mesma coisa que o Amém. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Se não me engano, essa versão está em Marcos. Em Marcos, em Lucas não é. Eu acho que é em Marcos, se não me engano, que está a versão do Pai Nosso que tem esse trecho. Quer ver? Deixa eu achar aqui a citação de Marcos. Vamos ver se é Marcos 11. Eu não sei se é Marcos ou se é João que traz essa questão do porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas eu sei que existe, não é o Pai Nosso ecumênico, né? Eu sei que os protestantes usam essa questão. Não, mas não é aqui que está. Depois eu precisaria procurar, mas existe essa complementariedade. Mas aqui, esse finalzinho aparece como a doxologia final, a mesma coisa que o Amém. Então, se reza a oração do Senhor, o embolismo e essa doxologia. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui está encerrada a oração do Senhor. Esse é o conjunto da oração.
aquilo que Jesus nos ensinou, a assembleia, né, no caso, o padre solicitando para que Deus livre essa assembleia e proteja de todos os perigos, e o povo aclamando, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Finaliza. Essa é a oração do Senhor. Então, eu acredito que foi possível de entender essa questão dos braços abertos ou fechados, né? Eu acho que a frase é possível de várias interpretações. A única coisa que não se aparece, não se tem sentido, é essa ideia de dar mãos no sentido de querer mostrar unidade, porque isso depois vai ser mostrado no rito da paz, né? No voltar a paz ao irmão. Aqui nós não estamos voltando paz para ninguém. Então, o gesto de levantar as mãos é o gesto do orante. Acho que dá tempo de nós irmos para o abraço da paz. Dá tempo. Gostei da vozinha dando a mão aqui. Faz tempo que a gente não dá o abraço da paz, né? Estamos com saudades do rito da paz. Então, terminada aquela resposta da Assembleia, onde o padre fechou a mão, porque vosso é o reino e poder e a glória para sempre, ele abre novamente e diz em voz alta a oração da paz. Existia um costume do povo rezar junto. Aí aqui, se é bom ou se é ruim, eu vou ensinar uma coisa que eu aprendi a fazer e sempre foi muito bom. O sacerdote que reza essa oração: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, e o povo concorda. Amém. Enquanto o padre pede essa paz, né, conclama desse Cristo essa bênção da paz, essa paz que reine sobre este povo segundo o desejo de Deus, é um bom momento para no seu coração também rezar pela paz. E às vezes não é uma paz essa oração, mas pedir uma paz. Talvez eu estou com o meu coração brigado com alguém, talvez tenha uma situação de uma pessoa que eu sei que não está bem comigo e que eu desejo pedir a paz. Eu digo a vocês, isso é uma devoção pessoal, tá? Eu aprendi com um padre e faço e gosto muito quando eu participo da celebração ao invés de presidir, né? De trazer no meu coração a quem eu queria que essa paz chegasse agora. Existe talvez várias situações em que a gente gostaria que o shalom de Deus, a paz de Deus, encontrasse esse irmão, essa irmã, ou uma situação, né? Talvez eu vá ir ao encontro de alguém que está enfermo, que está bastante triste, abatido. Senhor, que a sua paz chegue ao coração dessa pessoa. Que a sua paz toque o coração dessa pessoa. Existem pessoas que estão em guerras, né? E aí o sacerdote abre as mãos e une, né? A paz esteja convosco. E o povo responde: o amor de Cristo nos uniu. Então, ali o sacerdote já deseja a toda a assembleia a paz. E o amor de Cristo nos une. Neste momento, é oportuno a questão do cumprimento conforme o lugar. Um cumprimento na paz ou na caridade, né? Então, o diácono ou o próprio sacerdote acrescenta: irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo. Disso daqui originou uma imensidão de coisas. Não só no nosso país, em outro lugar também. Alguns padres não gostavam desse rito, bispos principalmente, sugeriram uma mudança, que esse rito fosse para outro lugar, ou fosse logo para o ato penitencial. Outros sugeriram que fosse
para antes da comunhão, antes das oferendas, e fizeram então uma requisição ao Papa. Na época, o Papa João Paulo II. Isso foi estudado, passou pelo Papa Bento XVI, e em 8 de junho de 2014, o Papa Francisco deu uma resposta sobre essas mudanças, né? Eu peguei só um pedacinho dessas mudanças. Então, esclarece-se definitivamente que o rito da paz alcança já seu profundo significado com a oração e o oferecimento da paz no contexto da Eucaristia. Então, aqui, essa parte aqui, vai dizer o texto, já é o suficiente. O dar-se a paz corretamente entre os participantes na missa enriquece o seu significado e confere expressividade ao próprio rito. Então, além deste todo, você também fazer os cumprimentos gera mostra, né, esse grande significado, expressa esse grande significado. Portanto, é totalmente legítimo afirmar que não é necessário convidar mecanicamente para se dar a paz. A paz se dá pelo convite que é feito liturgicamente. Se prevê que tal troca não se levará ao fim adequadamente por circunstâncias concretas, ou se retém pedagogicamente conveniente não realizá-lo em determinadas ocasiões, pode-se omitir e, inclusive, deve ser omitido. Se não, recomenda-se só a rubrica necessária, que é aquela que eu já mostrei para vocês, essa daqui, irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus, como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com o gesto de comunhão fraterna. Se você perceber que não deve fazer, tira fora. Existe algum motivo que não se deve fazer? Existe, e vai se dizer futuramente aqui. O item 9 é o principal. De todos os modos, será necessário que no momento de dar-se a paz, se evite alguns abusos tais como a introdução de um canto para a paz, que não existe. Quero te dar a paz. Aí eu fico imaginando, se você bate palma, como você dá a paz para alguém? Paz, paz de Cristo, paz que vem do amor, lhe desejo, irmão. Isso foi abolido. Também grandes deslocamentos dos fiéis para trocar a paz, ou seja, aquela igreja vira um rebuliço para se dar o abraço da paz. Outra coisa que é recomendado, que o padre não abandone o altar para dar a paz a alguns dos fiéis, ou seja, o padre sai do altar e desce no meio da igreja e começa a cumprimentar todo mundo. O abraço da paz, ou o rito da paz, não é um rito para cumprimentos efusivos e festivos. Muito menos para expressar condolências àqueles que estão presentes. O rito da paz é para você partilhar um pouco desta paz que está em você com o seu irmão. A paz esteja convosco. Essa paz de Deus que você acolhe, você se volta para o da direita, para o da esquerda, para o da frente, para o de trás, e ele deseja essa paz, né? Que a paz de Cristo esteja contigo, meu irmão. Que a paz de Cristo esteja contigo, que a paz de Cristo esteja contigo. E pronto, sem música, sem muita bagunça. É claro que falar disso no Brasil não é uma coisa muito fácil, porque o povo é bastante efusivo. Mas o que acontece? As músicas, só de abolir a música já foi bastante diminuto o rito da paz, né? Pelo menos eu fiz a experiência em Sumaré e mudou muito. Depois que tiramos as músicas, as pessoas cumprimentam as pessoas que estão em volta e pronto.
Mas, padre, eu estou vendo a minha amiga, eu tenho que ir lá. Então, isso você faz no início da missa ou no final da missa? No início, você chega e cumprimenta as pessoas e pronto. Agora, quando eu entro na igreja, eu entro ali para rezar, não é para fazer festa. Às vezes, quando eu estou rezando missa de sétimo dia que tem muita gente, eu raramente falo para as pessoas se abraçarem. Por quê? Porque senão vão ir lá dar condolência para a família do defunto e pronto, aí a missa não acaba mais. Porque o povo não sabe separar as coisas. Então, nós precisamos saber colocar cada coisa no seu lugar. Então, esse momento é o momento de eu partilhar a paz que está comigo com o meu irmão. E eu partilho pelo cumprimento, pode ser também pelo um ósculo, né? A questão de um beijo, da paz, isso não tem problema, mas ou por um abraço, mas que seja algo singelo e que mostre a minha partilha com o meu irmão. Certo? Então vamos lá, porque hoje o padre já falou demais. Deixa eu parar aqui. Aí vão ficar faltando a fração do pão, a comunhão, oração pós-comunhão e os ritos finais para a gente encerrar na próxima semana. Se Deus quiser, vai dar tempo. E se o padre não ficar enrolando. Fale, Bruna. Eu ia primeiro pedir para o senhor, acho que então terminando esse, só faltou esse de mandar, né, de arquivo. De Só eu material. vou mandar esse outro agora, da oração eucarística, que eu não tinha mandado. E vou mandar esse daí dos ritos da missa. Dos ritos de comunhão. O padre, uma pergunta antes, não sei se o pessoal vai ter alguma dúvida aí. Qualquer oração eucarística pode ser sem as respostas ou tem alguma determinada? Qualquer oração eucarística pode ser sem resposta. Tanto que nas orações eucarísticas, no novo missal do Papa João Paulo II, que foi o missal que ainda não saiu traduzido no Brasil, existe a opção para o Brasil de as orações eucarísticas com respostas e sem respostas, né? Existem algumas celebrações eucarísticas que alguns preferem fazer sem as respostas. O Brasil é o único país que tem essa experiência das respostas, né? Foi criado na época por Dom Clemente Snari e pelo Padre Bush. Mas elas podem ter, como podem não ter. Isso até as respostas estão sendo revistas, porque elas são aclamações, algumas delas um pouco estranhas, e se pretende, então, criar aclamações únicas, né? Para que elas possam continuar, o povo possa rezá-las de cor, por exemplo, que fique melhor, né? Porque nem sempre todo mundo tem o texto em mãos, né? O melhor seria que levássemos o missal do povo de Deus para a missa e aí a gente reza com ele. Tá. Entendi. Na verdade, aqui é muito difícil de se ver sem respostas, né? E aqui a gente teve no comecinho da pandemia, que como a gente fazia missa com 3 pessoas só, então algumas delas eram sem as respostas. Mas legal. Chegou uma pergunta. E eu quis falar dessa questão das respostas exatamente para que ninguém assuste se algum dia você vê uma oração eucarística sem respostas, né? Então ela pode ser feita. Legal. Ela não pode ser feita sem aclamação memorial e sem doxologia final, aí está errado. Está faltando uma parte. Se vocês verem que o padre esqueceu, grita, padre, você esqueceu. Teve uma vez que eu ia passando reto na consagração do cálice, do sangue. Eu consagrei o corpo, levantei e disse, eis o mistério da fé. Aí algumas pessoas me olharam assim, eu falei, vixe, esqueci da outra parte. Aí voltei.
fiz a outra parte como devia ser feito e disse. Mas isso pode... Esse é um dos grandes sinais quando o padre está precisando aposentar, por isso que eu já falo que eu sou velhinho, é sinal de que ele começa a esquecer as partes da missa já. Uma questão aqui do Mário. Numa celebração da palavra, o celebrante pode rezar a oração da paz com a Assembleia ou é uma oração exclusiva do padre? Eu vou me dar o direito de não responder agora, para que a gente gaste futuramente um momento só para falar sobre a celebração da palavra, porque aí tem toda uma estrutura diferente. Então é melhor para a gente não misturar. Legal. Então agora a gente passa para a Cris. Opa, eu de novo, com as minhas curiosidades. Eu achava que o missal era vamos dizer, um livro, né? Era um segmento universal da igreja. Mas daí você falou que tem as liturgias que a igreja francesa fez e que o Brasil teve pediu autorização para usar. Então, o missal, ele não é universal. Cada país, cada continente tem o seu? Não, ele é universal, só que logo após o concílio existiu uma abertura para criar algumas coisas próprias do lugar. Como o Brasil criou as respostas, outras criaram orações eucarísticas. Aí o Papa Paulo VI começou a perceber que a criatividade ficou muito grande. Aí ele foi lá e puxou o freio e não permitiu mais. Tanto que, se um país quiser o missal tem algumas orações eucarísticas, 4, pronto, que são as oficiais. Por exemplo, o padre pode dizer: obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu. Essa é oficial. As outras que vêm abaixo são do missal italiano. A Itália propôs aquela: rezemos, irmãos e irmãs, a oração que o Senhor nos ensinou. Guiados pelo Espírito de Jesus, ousamos dizer. E essas foram invenções da igreja na Itália, que o Brasil assumiu. Oficialmente, o padre levanta a patena com a hoste e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No missal aparece este texto. Aí a igreja italiana fez aquelas outras propostas. Lá, eu como não decoro essas coisas, porque não cabe na cabeça, vamos pegar lá uma resposta, uma dessas. Vamos lá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, esse foi um acréscimo que alguma igreja fez e o Brasil foi autorizado a utilizar. Se quisesse ou não. Tem alguns que não utilizam. Mas você pode perceber no missal, um dia que você estiver perto do padre, você me pergunta que eu vou te mostrar. Aparece a oficial e as outras aparecem separado. Existe isso. Então, o missal existe, o missal universal, e existe algumas opções. O missal do Paulo VI, o missal do João Paulo II, a terceira edição típica. O Paulo VI fez 2 edições típicas, o João Paulo II fez uma, a terceira edição típica. Ele apresentou para toda a igreja do mundo estes acréscimos. E aí as conferências episcopais vão fazendo opções. Eu já disse para vocês, né? Um missal, para ser aprovado, precisa ser aprovado por todos os bispos. Por isso que é muito difícil que a tradução fique pronta rapidamente, né? Porque cada item é aprovado. É complicado isso. Tá, obrigada. Agora, uma outra coisa, assim, eu gostava muito da música da paz, né? Gostava lá de cantar, bater palminha, adorava. Mas uma coisa que me incomodava depois é que a seguida da música da paz vem o cordeiro. E daí o cordeiro, tá todo mundo transitando pela missa, pela igreja, e ninguém reza o cordeiro, né?
Então, Exatamente. Agora sem a música, né? E com as pessoas, agora com pandemia, então, as pessoas nem se tocam, só olham de longe, assim. Pelo menos todo mundo reza o cordeiro na hora certa e reza o cordeiro inteiro. Não reza só o final. Então, Gilberto dizia uma palavra sensata. Se você se você convidou as pessoas a se abraçarem, deixa elas fazerem a festa. A hora que elas acalmarem, você começa o cordeiro. Porque tinha gente que já começava o cordeiro emendado, e aí virava um furdúncio, né? Porque não se sabia o que ia se fazer, né? E pior ainda era quando se cantava a música da paz, que não acabava nunca mais. E aí depois começava, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade. E se fazia a fração do pão de qualquer jeito, né? Também tem um sentido. Eu acho assim, os ritos pós-comunhão, todos eles têm o seu sentido preparatório para a comunhão. Então, não dá para ficar tirando um ou outro, ou colocando um ou outro aqui ou acolá. Obrigada. Só isso hoje, Bruna? Hoje nós vamos acabar mais cedo? Hoje o povo está quietinho. Hoje o povo está quieto, o povo já está cansado do padre já. Então, nos resta essa parte. Semana que vem, se vocês puderem, eu vou dar uma sugestão para a questão da purificação, para a gente começar a pensar a purificação pós-distribuição da Eucaristia. Então, se quiserem, se puderem avisar os coordenadores de ministro de cada comunidade, né, para que a gente possa aí ter uma coisa mais uniforme. Depois eu não vou falar novamente sobre isso com eles numa reunião, mas para explicar um pouco melhor sobre essa questão da purificação. E aí depois vamos falar dos tipos de distribuição da Eucaristia, os ritos finais e encerramos essa etapa de formação. Aí depois a gente começa a pensar outra aí para tempos futuros que virão. Tá bom? Então vamos pedir a benção de Deus e já nos prepararmos para as nossas festividades de Nossa Senhora Aparecida. Teremos aí as missas na paróquia, celebrando a padroeira do nosso país. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão e Nossa Senhora Aparecida, desça sobre cada um de vós e permaneça. A bênção de Deus, do poder, Pai e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Boa noite. Muito obrigado a todos.